Muito bom, boa tarde, meu amigo, minha amiga. Olha, você vê que eu já comecei assim, muito de bom humor, porque hoje eu tenho assim convidadas para lá de especiais. Muito boa tarde. Você, telespectador da TV Cultura Litoral, telespectador do programa No Salto, você seguidora aqui da Cris Aragone, sempre entra nos meus perfis e manda sugestões de pautas. Um grande beijo, uma honra a sua audiência. E hoje aqui a gente estava já batendo um papo, dando risada, porque eu tenho amigas, a Candice Laterza, a Candice, jornalista, palestrante, celebrante, professora de comunicação. Essa mulher é um arraso. E a gente estava aqui batendo papo, falando sobre política, e ao falar sobre política, a gente, claro, sempre nos bastidores fala mal dos outros, porque senão não tem graça. E a minha outra amiga também, a Ju Lima. A Ju Lima é a titular da empresa do escritório Smart, Invest Smart, que é o escritório número 1 da XP no Brasil. Mulheres sabidas, mulheres bem resolvidas. E vai ser um bate-papo. Vamos falar do que, mulherada? Vamos falar de novos cremes, procedimentos para ficarmos mais lindas. Bem-vindas. Obrigada, Cris. Sempre um prazer estar aqui. Não, e dessa vez com a Ju. Nunca participei com a Ju. Ai, que chique! Obrigada pelo convite, sempre uma delícia. E vamos falar do que você quiser. Falando de comunicação e falando bem, hoje a gente só vai falar bem, porque mal a gente só fala nos bastidores. Isso, mal nos bastidores. Prestem atenção na sandália da Ju, que a Ju falou que a sandália dela é em homenagem ao programa No Salto. Ju, minha querida, bem-vinda. Bem, obrigada, Cris. Na verdade, eu fiz questão de vir. Eu falei assim, vou no programa da Cris, eu preciso de O Salto. Então eu falei, escolhi esse a dedo para poder estar aqui mais uma vez, Cris. Candice, vamos começar falando da sua atividade atual, a Candice fez uma atualização de atividade profissional, fez uma atualização do perfil profissional, depois de um determinado momento na carreira bem-sucedida. A Candice era uma diretora do mundo corporativo, estava muito bem resolvida e resolveu fazer uma atualização de identidade profissional, e hoje ela exerce várias atividades na área da comunicação. Entre elas, eu sempre falo que eu não conhecia a atividade, o ofício de celebrante, e a Candice, entra lá no Instagram, você sempre vai vê-la muito bem vestida nos casamentos, nos finais de semana, dia de semana. E eu sempre faço essa pergunta para você, é uma coisa muito bacana, né, Candice? Você, do nada, conta para nossa audiência que é flutuante, quem não sabe da história ainda. Então, Cris, coincidentemente, agora dia 6 de dezembro, faz 10 anos que eu celebro. Minha primeira celebração foi de uma prima, que por ela me ver fazendo outras coisas com o microfone, eu fazia palestra, ela estava sempre no meu entorno. Ela falou, eu vou casar, mas eu não quero casar na igreja, por conta do noivo na época. Ela falou, não, a gente quer só falar de amor e festejar. Aí eu falei, celebração faço. Aí eu falei, faço na hora, mas não me liguei. Sabe quando você não fala, não, vou casar duas pessoas? Eu só falei, faço. O tempo passou e a assessora dela me ligou e falou, tá tudo pronto para a celebração? Você tem o roteiro? Eu falei, roteiro. Vamos lá. Isso há 10 anos, fui no Google, mas não é como é hoje, né? Hoje você acha até pronto, se você quiser. Hoje tem o site que monta para você. Eu pesquisei um pouco daqui, um pouco dali e fui. Cris, com experiência de comunicação, de falar em público. Peguei mais ou menos o esqueleto do que faz numa igreja, só que sem falar, porque eles não queriam nada religioso. Aí fui. Criei um roteiro, assim, meio que a olho, e fiz uma crônica sobre os dois. Aí usei as minhas ferramentas de jornalista, tanto para escrever quanto para fala. Fiz um roteirão, assim, bacanudo, tal. Falei, vou encarar, vamos ver o que vai dar. Foi num lugar muito bonito, foi em Paraty. E aí deu muito certo. Terminada a cerimônia, vieram falar comigo. Nossa, que maravilha, quando eu casar, você vai fazer meu casamento. Eu olhei aquilo e falei, não. Sou prima da noiva, tô indo pra festa, meu uísque já está lá. Na época eu estava na TAM, né, antes de virar Latam, ainda estava na transição. Eu falei, não. Mas não deu. Sabe aquele cavalo que passa selado? Por estar na área de comunicação, montei um site, lancei,
Foi, Cris, isso era 2014, né? Tanto que eu falei que faz 10 anos agora. Em 2015 eu lancei, começou, Cris, uma chama, outra vai. Meu primeiro casamento foi um piloto e uma comissária da TAM, por acaso. Não, e foi, virou uma febre. Hoje é febre, mas naquela época as pessoas estavam meio que descobrindo isso. E aí tá aí, já fiz 270 casamentos, vou fazer 10 anos, já tô casando pela segunda vez, já fiz bodas de 5 anos de casalzinho que tá lá atrás, até batismo já fiz, porque daí já fui me especializando, né? Você tem que ir se especializando para algumas coisas. Hoje eu já faço com efeito civil, fiz curso, então hoje eu sou pastora, eu posso fazer coisa religiosa também. Aí eu hoje tô completa, posso celebrar, vocês podem casar, vou casar a Ju com o Davi, você pode fazer bodas com o seu maridão. Vamos que vamos. É assim. Eu não perco uma. Fala a verdade. Hoje eu falo a verdade. É uma atualização. Ela fez uma atualização de identidade profissional, lógico, voltado para a área de educação, porque eu sempre falo, nós temos que fazer florescer ainda mais os nossos talentos. Todo mundo tem talentos natos. Claro que você aprende, tudo se aprende, tudo pode ser aprendido. Mas aquele talento, quando floresce, você não sabe onde você é jacaré, onde você é lagartixa? Eu sei onde eu sou jacaré, onde eu sou lagartixa. Então, fez florescer ainda mais com profissionalização e aprimoramento. E hoje virou um grande business, né? Total. Você começou como plano B, Cris, porque na época eu estava à frente da comunicação na TAM. Começou com um plano B. Fala, não, eu vou ir aos finais de semana, o que eu escolher. Tem um que eu tô cansada, não vou. Você começa a fazer um plano B, literalmente. Só que aí foi tomando muito corpo. Em 2020 eu me desliguei da minha última empresa, eu estava à frente da comunicação na Vivo. Falei, chega. Aí ao invés de eu me dedicar a uma empresa só, porque você tem que vestir a camisa, né? Principalmente na área de comunicação e marketing. Sim. Falei, não, vou por outro caminho. E hoje eu continuo dando treinamento para executivos na área de comunicação e principalmente na área de oratória, que é o meu forte, fiz inclusive mestrado sobre, e o casamento. Então agora eu posso te dizer que eu tenho 2 planos A e B, assim, eles oscilam, tem época que eu celebro mais, tem época que eu dou mais curso, mas os 2 competem, assim, sabe, em fechamento, então julho é mais forte oratória, dezembro, janeiro, fevereiro, março é mais forte celebração, mas agora eu fiquei com 2 que se complementam, porque tem gente que fala, mas você não confunde? Não, porque veja, quem vai fazer um curso de oratória fala comigo, fala, nossa, ela faz até casamento. Deve falar bem. Quem vai celebrar comigo, fala, imagina, gente, ela dá curso de oratória. Então, as 2 coisas se complementam e eu tô super feliz. E dentro até da questão da própria educação financeira, um dos princípios é a gente diversificar nossas fontes de renda. Né? Isso. Então, quando uma das frases que eu costumo dizer sempre é a vida não tá nem aí pros seus planos. Eu tenho certeza que você deve ter se imaginado, poxa, você trabalhar sempre no mundo corporativo, sempre... Não. Então, se o cavalo passou e você teve a oportunidade de sentar nele, foi porque realmente dependeu de uma atitude sua, inclusive. E quando a gente trata isso para o nosso mundo, para o meu mundo dos investimentos, mundo de escolher onde vamos investir, exatamente isso. As oportunidades, elas passam o tempo todo. E sempre questiono as pessoas, eu sempre faço a seguinte pergunta, você sabe quanto você ganha? Porque muitas das vezes a gente não sabe nem o quanto a gente ganha. Então, quando a gente não sabe o que ganha, como é que eu vou saber o que eu gasto e como é que, inclusive, eu vou poder investir? Então, ter mais de uma fonte de renda, eu falo, uma mesa não funciona, ela funciona bem aqui, quando os pés são bem largos. Mas o ideal é que a gente tenha pelo menos uma mesa com 4 pés, para que a gente realmente tenha uma forma sustentável de manter a qualidade de vida. E eu já arrumando vários pés, mas você não pense você, que eu já tô com 2 projetos na gaveta. Já tá com um monte de pé, Candice. Ô Ju, você, numa outra entrevista, num outro bate-papo que nós tivemos, você falou que o ideal, é claro, uma pessoa ter 6 meses de renda no caso de um imprevisto. Isso é o mundo ideal. Mas brasileiro, renda média do brasileiro é uma renda baixa. Sim. E o brasileiro com renda média baixa, não sei se é o seu público ou se o seu escritório, ele vai para todos os bolsos e, né, para todo mundo, você consegue orientar o brasileiro, mesmo com renda média baixa, consegue guardar? Inclusive, Cris, assim, a gente hoje, com a quantidade de pessoas que estão inadimplentes, a minha função é tentar reverter esse cenário a nível Brasil. Eu tenho que atender o inadimplente para torná-lo adimplente e realmente tentar aumentar o meu público, concorda? Eu só vou conseguir fazer essa mudança mudando o perfil da população do Brasil.
Isso é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos. Então, investir é para todo mundo, Cris. Não existe, eu preciso chegar a ser dono da empresa, ou eu preciso ser diretor de uma empresa. Qualquer um pode investir. E quando a gente fala que eu preciso ter uma construção de uma reserva de emergência de até 6 meses, o quanto eu gastar, o ideal, isso é para que a gente está falando de um assalariado que conta ali com seguro-desemprego, caso ele venha a perder o emprego. Mas quando vamos para o empresário, que a grande maioria hoje da população está dentro do trabalho informal, esse valor ele pode aumentar inclusive para 1 ano. Para deixar realmente aquela pessoa extremamente confortável, porque vamos supor, por que essa caixinha ela é tão importante, Cris? Vamos supor que você tem dentro de uma dessas caixinhas, seus objetivos, que seja viajar. Então você está ali juntando para viajar. O pneu do seu carro furou. Se você não tiver uma reserva de emergência, você vai pegar o dinheirinho da viagem para comprar pneus novos. Então, essa caixinha da reserva de emergência ela é a mais importante exatamente por isso, porque ela vai te dar conforto para, inclusive, você acessar e ter realmente seus objetivos de forma muito mais clara do que se você não tiver. Ô Ju, e o tipo de assessoria que você faz? É uma assessoria pedagógica? Você explica o cara, você leva o cara para a planilha e fala, olha quanto você gasta por dia. Você gasta R$12 na padaria de café. Quanto que você está gastando por ano? Você faz uma assessoria pedagógica, pega na mão do cara, porque quando nós falamos de escritório de investimento, existe aquele padrão, né? Aquela cultura do padrão imaginário das pessoas, do cara da bolsa de valores, vem daquelas telas, né, com números. E daí, o cidadão comum, ele fala assim, isso não é para mim. Um dia talvez eu chegue lá. Isso. Na verdade, hoje na Invest, Cris, o que a gente tem de vantagem perante, inclusive, todos os demais escritórios? A gente tem toda a assessoria, é como se fosse, acho que eu não gosto de usar esse termo porque acho que virou um clichê, né, o 360, mas literalmente, Cris, a gente te coloca aqui e vai olhar todas as possibilidades que a gente tem de fazer com que você tenha um gasto menor, porque, Cris, se eu te falar assim, hoje, Cris, você pode ter acesso a um plano de saúde PET lá no escritório da Invest Smart, você vai falar. Mas a ideia é que, se você realmente não gastar com seu pet numa emergência, você vai poder guardar mais. Sim. Se você não tiver realmente um gasto demasiado no financiamento imobiliário que você escolha, você vai conseguir investir mais. A finalidade sempre vai ser o investimento, mas para chegar aqui, eu preciso te ajudar em todos os outros degraus. Não é simplesmente, olha, você simplesmente, Cris, você vai guardar R$1.000, R$100 por mês, ok? Como, Ju? Eu preciso transformar isso dentro de ti, dentro da tua cultura, e cada um tem uma, né? Se eu falar planilha para quem, talvez seja uma coisa que ela tenha aversão, mas talvez se eu falar o smartphone, ou talvez se eu falar um papel e a caneta, então é respeitar sempre o passado de todos, porque se a pessoa guardou R$10, ou ela guardou 10 bilhões, ou ela deixou de comprar uma bala, ou ela deixou de comprar um carro, ou uma casa. Tudo é energia. Então, se a gente canaliza e faz com que a pessoa enxergue e valorize cada passo que ela vai dando, a gente vai sempre tentar realmente encontrar o objetivo dela de forma melhor. Eu sempre faço uma analogia, Cris, que, por exemplo, investimento é que nem deixar de comer açúcar. Acho que a gente já pode até ter comentado sobre isso. Porque quando eu deixo de comer açúcar por um dia, não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Aí, se eu invisto R$100, tem lá R$1 de rendimento. As pessoas, a gente é o imediatismo, nós brasileiros somos imediatistas. Então, poxa, R$1, Ju, não vai mudar nada na minha vida. Só que no mês seguinte vai ser R$1,10, no outro R$1,30, R$1,50. Então, o juros composto é a 8ª maravilha do mundo, quando a gente usa ele a nosso favor. Então, existem dívidas que são boas? Sim, eu posso ter dívidas que são construtivas, que vão me trazer alavancagem financeira. Mas a gente sempre tem que pesar e olhar realmente qual é que a gente vai escolher, porque é importante, inclusive, ter dívidas. É importante ter dívidas. Ela vai explicar para a gente como nós podemos pagar as nossas dívidas e quais são as dívidas boas, aquelas que você não é dívida, é investimento, e como fazer para ficar rico devagar. Devagar, porque ninguém quer ficar rico devagar, mas a Ju vai falar, é o tempinho de você tomar uma água.